Gênesis capítulo 45, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Vamos então ler a palavra que diz assim: Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Grave isso aqui, eu vou repetir esse versículo, eu quero que você grave ele. E levantou a sua voz e chorou com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó também o ouviu. E disse José para os seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José para os seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para vos conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Diga comigo: por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como regente de toda a terra do Egito. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe com porção dobrada do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, trazendo a sua voz para nos dar direção, ensinamento, para nos dar, ó Deus, o que nós precisamos fazer em nossa vida. Meu Deus, nós oramos pedindo que o Senhor faça algo especial através da sua palavra nessa noite. Usa, ó Deus amado, a minha vida, fazendo com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento em tuas mãos. Que a tua voz venha através da minha vida para abençoar o teu povo. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveite o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta um momento marcante na vida de José, no seu relacionamento com seus irmãos. Esse momento marcante foi um momento de recomeço. Foi um momento de recomeço para José e um momento de recomeço para todos os seus irmãos. Para que esse momento de recomeço ele acontecesse, foi necessário, naquele momento, se estabelecer algo chamado perdão. Se nós pararmos para observar uma das grandes armadilhas que o diabo utiliza para travar a vida das pessoas, é a mágoa, o ressentimento e a falta de perdão. Quantas pessoas que elas estão travadas em situações familiares, travadas em situações profissionais, travadas em situações ministeriais, porque em algum momento guardou alguma mágoa e não conseguiu se liberar disso. Irmãos, quando nós somos feridos e machucados por alguém, dói. Quando nós somos traídos por alguém que nós não imaginávamos que iria trair, dói.
Quando nós recebemos de alguém uma punhalada que nós não imaginávamos, poderia ser todo mundo menos essa pessoa, dói. Mas é necessário vencer a dor e liberar perdão. O que acontece aqui, gente, nessa história, é que José sentiu doer, porque o que os irmãos fizeram com ele foi algo muito, muito triste. Os próprios irmãos venderam ele como escravo, sendo um adolescente. Os próprios irmãos tramaram contra ele, da sua própria casa. E aí José vai levando a vida, cai na casa de Potifar, é preso, depois que é preso, torna governador do Egito, e ele está lá com a vida boa, tranquila, só que alguma coisa precisava ser resolvida aqui dentro dele. Talvez você esteja caminhando com a sua vida já há alguns meses e alguns anos, mas você sabe que alguma coisa aqui dentro de você precisa ser resolvida, porque em algum momento lá atrás isso te machucou e machucou demais. E isso ainda está meio que aberto dentro do seu coração. Aqui o texto que nós acabamos de ler diz que quando José ele encontra os seus irmãos, versículo 2, ele avistou os seus irmãos e foi correndo para dentro da sua sala, e diz o versículo 2, ele levantou a sua voz e chorou com um choro, de maneira que os egípcios ouviram. E a casa de Faraó ouviu. O choro de José era um choro de brigar com a sua carne, se perdoava ou se não perdoava. O choro de José, que faz com que todos os egípcios escutem lá do lado de fora, era o choro da dor que ele sofreu com tudo que os irmãos faziam, e a crise emocional, e a crise interior de saber, e agora, perdoo ou não perdoo? E agora, libero ou não libero? E agora, recomeço ou não recomeço? E ele chorou, e ele chorou, e ele chorou, até que ele decidiu: eu vou perdoar, porque eu entendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, só quem sofreu, só quem enfrentou a punhalada, sabe o quanto dói. Mas a melhor decisão é perdoar. Se nós pararmos para observar as situações que José ele passou aqui dentro, por tudo que ele experimentou, com o que as pessoas fizeram com ele, isso pode trazer para nós ensinamentos práticos para poder ver, eu também passo por isso, e se ele passou, se eu passo, e ele passou, e ele perdoou, eu também posso conseguir perdoar. Veja as situações que José enfrenta. Primeira coisa, ele foi vendido pelos seus irmãos, ou seja, trocado por dinheiro. José foi trocado, passava uma comitiva dos que trabalhavam para os egípcios, e essa comitiva então ofereceu dinheiro para comprar José como escravo. E aí os irmãos de José: opa, vai pagar por ele? Leva. Talvez você em algum momento você foi machucado por alguém porque você tinha uma amizade de tempo, irmão, gente boa, caminhava com você de relacionamento. Em algum momento essa pessoa ela trocou e traiu você por dinheiro. Eu já vi por diversas vezes pessoas que são parceiros em negócio,
são parceiros de uma empresa, e aí o negócio começa de repente a alavancar, começam a surgir oportunidades, e aí as pessoas quebram a amizade, quebram a aliança, porque entrou no meio da situação tal do dinheiro. Isso machuca, isso dói. Se você observar o que acontece com Jesus, foi a mesma coisa, uma semelhança do que aconteceu com Jesus e com José. Jesus, ele foi traído por um discípulo seu, que ele cuidou durante 3 anos e meio. E ele foi traído por esse discípulo porque ele recebeu 30 moedas de prata. Foram 30 moedas de prata que Judas vendeu Jesus. Mas com toda a dor de ser trocado por dinheiro, com toda a dor de se quebrar relacionamento por dinheiro, a decisão de José e a decisão de Jesus foi: eu preciso perdoar. Perdoar nos faz recomeçar uma trajetória, e não perdoar nos faz ficar travado, gente. Eu preciso tomar são duas decisões, não tem para onde eu correr. Ou eu fico amargando a dor daquela traição anos, e fica doendo. Ou eu decido uma vez só, vou fazer a cirurgia. Sabe o que é? Vou encarar a situação, falar: querido, entristeci com você por isso, você me entristeceu isso e tal, e agora, olha, tá, libera o perdão. Sabe por causa de quê? Deus está no controle de tudo, aleluia, zera a conta. Ou então eu vou decidir: não, eu vou passar isso anos e anos com essa situação guardada. E toda vez que eu olho o indivíduo, vem uma punhalada aqui, ó. Ai. Por que normalmente uma pessoa que passa por outra, que o feriu, que o machucou, que houve quebra de relacionamento, de aliança em algum momento, a pessoa passa pela outra e não olha, finge que está olhando assim para o outro lado, né? Nem vi. Você já viu isso acontecer? Por quê? Porque às vezes o olhar dói, faz eu lembrar da situação, do que aquela pessoa fez que me feriu. Agora pensa, se ao invés de eu sentir a dor de uma vez só, igual José sentiu, dói. Eu imagino que José passou a noite inteira chorando e falando: Deus, eu não sei se eu vou perdoar, porque foi muito brabo o que eles fizeram, machucou demais, foi violento. Ai, ele chorava, até que Deus conseguiu trazer a resposta certa, igual está trazendo para o teu coração aqui essa noite. Ele disse: José, é melhor você perdoar. E aí José sentiu a dor uma só vez e recomeçou a sua caminhada e a sua trajetória junto com seus irmãos. Existem pessoas que foram traídas e traíram por dinheiro. E existem pessoas que traíram e foram traídas por status ou posição. Não entrou dinheiro no negócio, mas entrou um status e posição. Então a gente quebra aliança, maltrata alguém, gera uma situação em função de status e de posição. Nós precisamos tomar a mesma decisão de José e a mesma decisão de Jesus: perdoar, perdoar e perdoar. Isso é o que vai fazer recomeçarmos. A segunda coisa que eu vejo aqui na vida de José é que José, ele foi ferido por pessoas que ele amava. Gente, ser traído, ser vendido, ser machucado por alguém que você não tem muito relacionamento, a gente lida fácil com isso. O complicado é você ser machucado e ser traído por alguém que você tinha profundo relacionamento e você amava. É triste demais, foram os próprios irmãos que armaram contra eles.
Se você observar a trajetória de Jesus, foram os próprios discípulos. Vamos tirar aqui a situação de Judas, que o traiu, e vamos colocar Pedro. Foi Pedro que Jesus investiu, foi Pedro que Jesus acreditou, foi Pedro que Jesus cuidou, foi Pedro que Jesus levou para ter experiência com ele lá no monte, foi Pedro que Deus acreditou, que Jesus acreditou e chamou ele para orar no Getsemane. E o que Pedro dá em troca é na hora que estão levando Jesus como preso e perguntam: você estava com ele? Pedro: eu nunca vi na minha vida. Nossa. Logo você, Pedro. É complicado, gente, quando nós somos feridos por pessoas que nós amamos. Isso é difícil demais. É por isso que José, ele chorou. O que eu acredito é que veio aqui algo de Deus sobre a vida de José, queimando ele por dentro e dizendo para José: José, ainda que está doendo, é melhor você perdoar. Aquilo que une vocês é muito maior do que o que gerou separação. Então trate de consertar aquilo que um dia foi quebrado. Trate de ajustar aquilo que um dia foi desajustado. Vai lá, José, porque esse negócio está na tua mão. Conserta essa história. Foram eles que traíram. Mas Deus falou para José: o conserto está na sua mão. O versículo 7, versículo 8, José diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus que me colocou aqui como pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como regente de toda a terra do Egito. O que José está dizendo é: Deus está no controle de tudo. E porque José estava lá, liberando o seu coração, ele pôde ser um proporcionador de bênçãos para a vida dos irmãos que o feriram, que o traíram e o que o venderam como escravo. Eu estava contando hoje pela manhã de uma história de 2 meninos irmãos, por volta de 8 a 10 anos. Um tinha 8 e outro tinha 10. E aí, brincando, um foi lá e empurrou o outro. Você sabe que irmão, alguém tem irmão que briga em casa aqui? Levanta a mão e fala: aleluia. E começaram a brigar. O que aconteceu? Um foi lá e empurrou o outro. O mais velho empurrou o mais novo. Puf, empurrou. Quando empurrou, o menino bateu com o joelho num lugar, abriu o joelho do menino para poder precisar tomar ponto. Saiu a mamãe correndo com o menino. Pegou o menino mais novo, foi correndo para o hospital, chegou lá para dar ponto. E você sabe que quando vai dar ponto, quem é que tomou já ponto quando era criança? Fala: ai, nossa, eu já tomei muito. Nossa, mas eu tomei muito ponto. E aí, o médico falou para o menino assim: olha, fica calminho que o titio vai mexer aqui para costurar. Esse costurar é complicado, né? Fica calminho que o titio vai mexer aqui para costurar e não vai doer. E pegou um chocolate, uma barra de chocolate e deu. Vai comendo esse chocolate aqui enquanto o titio vai costurando aqui. E aí o menino foi, pegou o chocolate, deu uma mordida, deu 2 mordidas e pegou a metade e guardou. E o médico queria continuar a costurar e falou assim: o que houve? Pode comer o chocolate, ele é todo seu, você não quer comer não? Pode pegar, ele é todo seu. E o menino falou assim: não, eu vou guardar metade para o meu irmão. Aí o médico: mas não foi o seu irmão que te empurrou para você cair e rasgar a sua perna? Foi ele sim, mas ele é meu irmão, Irmãos queridos, existem pessoas que nos machucam, mas não deixam de ser os nossos irmãos, porque o sangue de Jesus que está aqui é o sangue de Jesus que está aí, e é o sangue de Jesus que nos faz ser o corpo de Cristo nessa terra. É o sangue de Jesus que precisa estar acima de todas as diferenças. Quantos concordam com isso? Digam glória a Deus.
É o sangue de Jesus que precisa estar acima de tudo. E por isso eu acredito que José então perdoou. É por isso que eu acredito que Jesus, quando estava lá naquela cruz, ele perdoou. Sabe o que eu lembro? Esse povo que Jesus cuidou, esse povo que Jesus estava ao lado, foi esse povo que gritava: crucifica! Crucifica! Mata ele! O mesmo povo que ele fez milagres, que ele abençoou com palavras, que ele abençoou com ensinamentos. Se tem uma coisa, gente, que machuca demais, e por isso muitas pessoas não conseguem perdoar, é quando elas são traídas por pessoas que elas só fizeram o bem. Então você fala bem assim: cara, eu só fiz o bem para essa pessoa, só fiz o bem, o que eu recebo em troca é, ó, pá, punhalado nas costas. Eu só fiz o bem, o que eu recebo é, puxa meu tapete, puxa. José só queria o bem dos seus irmãos. Jesus só queria o bem do povo. Agora o que nós precisamos aprender, gente, qual é a decisão que Jesus toma? Quando Jesus ele está lá naquela cruz, e antes dele partir, dando o seu último suspiro, ele vira para o Pai e faz uma oração dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem aquilo que eles fazem. Por que nós temos a história dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? Porque houve um mover sobrenatural chamado perdão naquela cruz, gente. Se nós queremos recomeçar a nossa história familiar, a nossa história profissional e a nossa história no ministério, nós vamos precisar de passar pelo sobrenatural chamado perdão, gente. Não existe história de recomeço se não houver perdão. Não tem como uma família, uma esposa e um esposo que passaram por problemas de adultério. Talvez foi a esposa que traiu. E aí, o marido até ama a esposa, mas ele não consegue perdoar. E aí o casamento fica dando voltas. E nunca há uma história de recomeço. Parece que é o mesmo filme. É a mesma novela. Parece que o cara escolheu, vale a pena ver de novo. Por quê? Porque não passou pelo sobrenatural do perdão. Talvez foi o esposo que traiu a esposa. E a esposa fica com aquilo dentro dela, aquilo correndo. Já passam anos. E você sabe o quanto que isso está fazendo mal para a sua família e para o seu casamento, meu Deus. Por quê? Porque não passa pelo sobrenatural do perdão, ainda que doa, vale a pena perdoar, gente. Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu sei que é difícil. Durante um período no meu ministério, eu fui ferido, grandemente ferido, fiquei muito chateado com pessoas. E a minha vida ela parou aproximadamente uns 4 meses. Eu não conseguia comer direito, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia fazer as coisas. A minha vida ficou travada por eu não liberar perdão. O maior prejudicado era eu mesmo. Então um dia Deus falou para mim: chame essas pessoas e libere para elas o perdão. E eu precisei de chamar essas pessoas e falar para elas. Eu fiquei triste por isso, e por isso, e por isso. Mas eu quero dizer, me perdoa também se você ficou triste comigo. Vamos zerar a conta. Zera a conta. Nós precisamos recomeçar. Vocês têm ministério. Vocês têm um chamado de Deus. Eu tenho um chamado de Deus. E nós precisamos recomeçar. Quantas pessoas
que quebraram a amizade por causa de sociedade, estão completamente amarguradas umas com as outras, e não consegue nem ver o outro passar na outra calçada, porque dá aquela dor aqui. Não é melhor você liberar logo o seu coração e resolver logo essa história e falar: livre, eu vou perdoar, eu quero caminhar livre, eu quero recomeçar a minha história, eu quero recomeçar a minha caminhada com Deus, eu quero caminhar sem nenhum peso dentro de mim. Será que nós podemos decidir isso, gente? Todo recomeço, ele precisa passar pelo sobrenatural chamado perdão. E eu digo sobrenatural, porque só consegue perdoar aquele que realmente está diante de uma unção e de uma graça que vem do alto. Na carne, irmão, posso falar? Na carne não dá para perdoar. Na carne não dá para perdoar, porque nós valorizamos a carne, e aí a carne dói. Eu falo: tá doido que eu vou perdoar? Tá doido que eu vou esquecer essa história? Quem sofreu foi eu. Quem recebeu a punhalada foi eu. Tá doido? Na carne não dá. Por isso que o perdão é um mover sobrenatural. É sobrenatural porque, conforme eu disse, doloroso demais é você voltar a ficar bem e tranquilo, com o coração zerado, com alguém que você só fez o bem, só fez o bem, só fez o bem, e essa pessoa retribui você com o mal. José, ele passou por uma situação semelhante a essa também, fora da sua casa, fora dos seus irmãos. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e tudo que José faz na casa de Potifar é Potifar crescer. Ele começa a trabalhar para Potifar, e tudo que José bota a mão, Potifar prospera. Tudo que José bota a mão, Potifar cresce. Tudo que José bota a mão, Potifar tem resultado. Até que a esposa de Potifar arma uma cilada. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes, escuta o que eu vou dizer. Às vezes, pessoas que nós amamos, respeitamos e honramos, elas cometem algum erro que nos machucam e que nos fere, porque elas caíram em uma cilada. É por isso que Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou para o Pai assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Nós precisamos perdoar, porque nós não sabemos às vezes o que está por trás da situação. Se as pessoas elas estão inocentes, se as pessoas elas estão enganadas, se foi armada uma cilada, eu não sei e nem posso julgar nada. Uma coisa eu sei e posso fazer, e o que é? Liberar perdão. Isso eu posso fazer. José então é acusado. Potifar cai na cilada que a sua esposa arrumou. A esposa bota Potifar. Potifar não tinha culpa no negócio. A única culpa que ele tinha era de não ser macho. Acabou sendo chifrudo, né? Não ser homem da sua casa. Essa era a culpa dele. Mas o que acontece é que o Potifar vai lá e manda prender José. Lança esse cara no cárcere. Você imagina como é que fica a cabeça de José. Você imagina como é que fica o coração desse menino, com tudo que passou dentro de casa, e agora está lá. Ele só fazia Potifar prosperar, só fazia Potifar crescer, e o que Potifar dá de troco para ele é não acreditar nele e ainda lançar ele dentro da prisão. É isso que eu recebo de troco? Só faço bem, é isso que eu recebo de troco? É. O segredo dessa história é o coração de José. José tinha um coração que não guardava essas coisas. A prova é de que ele chegou como governador no Egito, e a Bíblia não conta nenhuma história de que José se levantou para fazer qualquer tipo de vingança ou de retaliação contra Potifar e contra sua esposa. A prova é que José só chega lá como governador do Egito porque ele foi exaltado por Deus naquela posição, porque ele tinha um coração puro e leve, sem estar amarrado com nenhum tipo de ressentimento ou amargura.
Gente, os ressentimentos, eles travam a nossa vida. Eu preciso dizer para você, talvez a sua vida está travada porque você está guardando alguém dentro de você. Você liberar perdão não vai fazer mais bem para a pessoa do que para você. Você liberar perdão vai fazer mais bem para você. Escreve o que eu estou dizendo, vale a pena isso. O quarto exemplo é que José, ele foi desacreditado por aqueles que faziam parte da sua própria família. Uma coisa difícil para nós perdoarmos também é quando você tem um sonho, você tem um projeto. E aí você, quando tem um sonho, tem um projeto, o que você faz? Você compartilha com pessoas que você ama. Você, quando tem um sonho, quando tem um projeto, você compartilha com pessoas que você quer bem. E foi isso que José fez. E quando ele compartilhou o seu sonho e o seu projeto com os seus irmãos, dizendo, nós vamos estar lá, mas se eu vou estar nessa posição, o que é que os irmãos de José fazem? Eles se levantam furiosos contra José e não acreditam na visão e nem no sonho que José coloca para eles. Não acreditam no projeto de José. Se tem uma coisa que nos entristece, é nós compartilharmos sonhos e projetos com pessoas que amamos e elas vêm lá e joga um balde de água fria na gente. Os discípulos fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus, quando ele conta a história de que ele iria ser preso, ele iria ser crucificado, iria ser morto, ao terceiro dia iria ressuscitar, os discípulos não acreditam. E a prova de que eles não acreditam é que quando Jesus está sendo preso e é crucificado, depois morre, os discípulos então vão ficar todos dispersos, porque eles não acreditavam que aquela história que Jesus estava contando era verdadeira. Mas ainda assim, Jesus falou, eles precisam de que eu esteja perto deles. E para eu estar perto deles, é preciso perdoar. Talvez alguém que você ama muito, alguém da sua família, alguém da sua célula, alguém da igreja, alguém do seu trabalho, você ama muito e aquela pessoa não acreditou em você, não investiu em você, não somou com você, e você ficou com o coração muito chateado quanto a isso. E eu preciso falar, o recomeço e a caminhada dessa pessoa pode estar envolvendo a sua vida, e para isso acontecer, para você crescer e para essa pessoa crescer, vai ser necessário haver perdão. Irmãos queridos e amados, existem casamentos e famílias que estão travadas. Os dois estão passando por uma prova danada, porque os dois estão com o coração machucado. Os dois estão com o coração ferido. Foram tantas palavras que machucaram, tantas palavras que pegaram ali violenta. E fica um bicudo com o outro. E fica um se distanciando do outro. E isso está travando a vida de vocês dois. É preciso perdoar para recomeçar a história na família, para recomeçar a história da sua vida. Bom, quando nós entendemos que é preciso perdoar, 4 coisas acontecem. Eu vou encerrar com essas 4 coisas. Se eu entendo, nossa, eu preciso passar por essa dor, eu preciso chorar como José chorou, eu preciso decidir aqui dentro de que eu vou fazer, o que vai me trazer para a minha vida? Primeiro, vai trazer restauração familiar e dos demais relacionamentos que você tem, que é importante para você e para a sua vida. Quando José ele decide perdoar, houve então restauração sobre a família dele. Ele volta a se relacionar com seus irmãos. Se nós decidimos perdoar, gente, nós vamos então trazer restauração para uma família que está quebrada, para relacionamentos que estão rachados. O perdão traz unidade. A falta de perdão traz separação. A segunda coisa, se eu decidir perdoar,
Isso vai proporcionar para a minha vida e para a vida das pessoas que estão à minha volta perspectiva de um futuro melhor e de oportunidades de crescimento. Se nós avaliarmos o que acontece aqui com José, é que ele diz para os seus irmãos: a descendência nossa vai ser abençoada por esse ato. A descendência nossa vai frutificar em função disso. Ele estava livre e deixou os seus irmãos livres. Ele conseguiu consertar, ajustar aquela história para que eles pudessem então viver uma descendência abençoada. Irmãos queridos, quantas famílias que estão tendo uma descendência problemática porque os próprios pais são exemplo de rancor, mágoa e amargura uns com os outros e com as outras pessoas que se relacionam do lado de fora. Existem filhos que crescem com o coração magoado e rancoroso porque eles veem os seus pais serem assim. E isso atrapalha em tudo. Atrapalha no trabalho, atrapalha na próxima família que vai gerar, atrapalha na igreja, atrapalha em tudo. O que eu preciso decidir é que eu vou perdoar para ter uma perspectiva de crescimento e de novo tempo, de nova história para mim e para as pessoas que me cercam. Terceiro, a paz, ela volta a reinar entre toda a família. Nós precisamos estar defendendo a paz em função de uma atitude perdoadora. Nós precisamos estar defendendo a unidade em função de um coração que não acumula lixo. Meus amigos do som, eu acho que o seu piano sumiu, é só você voltar ele aí. Deixa eu contar uma coisa para você. Quem gosta de lixo, quem gosta de carniça, é o urubu. E existem simbologias na Bíblia. Urubu, como outros animais, representam demônios. Se você está acumulando no seu coração lixo, porque você não perdoa, lixo, vai acumulando lixo, você vai dando oportunidade para os urubus ficarem passeando sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem gosta de lixo é urubu, gente. E eu preciso decidir que o meu coração não vai ser depósito de lixo. As pessoas podem depositar lixo, mas eu não quero ficar com lixo. Eu não lembro bem o país que entrou em guerra, eu acho que a do norte com a do sul, não lembro bem, União Soviética? Coreia. Parece que nesse período de guerra, encheram vários caminhões de lixo. Eu não lembro qual delas. Estava lendo isso em um livro. Encheram vários caminhões de lixo. E foram lá e depositaram tudo do lado dele lá. Mas depositaram muitos lixos. Muitos. Passaram-se 2 dias depois. A outra Coreia foi lá e colocou um monte de caminhão cheio de flores e com vários bilhetes escritos: cada um dá o que tem. Diga uau. E isso foi uma atitude que ajudou a proporcionar reflexão, para haver perdão e uma história de recomeço. O que é que você tem no seu coração? Se é lixo sobre as pessoas, você vai vomitar lixo. Se é perdão, você vai proporcionar sobre as pessoas uma atitude de perdão. Eu quero convidar você para ficar de pé.